pessoal, estou de volta aqui novamente ao vivo pela TV Litoral News e nosso canal do YouTube. A semana nós tiramos para falar sobre racismo, intolerância racial, essa doença maldita que continua atentando as pessoas ainda hoje em todas as camadas da sociedade, né? E minha convidada agora é a Patrícia Sutil, coordenadora de políticas públicas de Balneário Camboriú, que é ligada à Secretaria de Ação Social. Primeiro, boa tarde, Patrícia. Boa tarde, tudo bem? Eu tô ótimo. Agora você e o Lucas, a gente vai falar sobre isso que eu acabei de falar. 137 anos na Lei Áurea. Você tem certeza que está livre? Não tem mais racismo? Não tem mais liberdade? Tem liberdade? Tá tranquilo hoje? Não, né? Não tem como dizer que não tem mais racismo, né? Porque o racismo, ele são 500 anos, né? E como dizer que não tem? Se não tivesse, não teria por que ter minha coordenadoria. Você é coordenadora das políticas públicas, Políticas né? públicas de igualdade racial. De Balneário Tá, Camboriú. então vamos começar a falar primeiro quem é a Patrícia, porque as pessoas têm que saber quem é você primeiro. Sim. E depois nós falamos sobre a tua função também. Patrícia, você... Patrícia, eu estou concluindo a minha graduação de administração pública. Faço Na parte UDESC. na UDESC. Faço parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB. E a minha trajetória na cultura negra, sou militante, né? Faz desde meus 18 anos que eu comecei na luta com amigas. Tudo que era estudo, tudo que a gente poderia ler sobre, estar em eventos, em tudo que fosse para empoderar e para ter igualdade. E se posicionar. Se posicionar. E equidade, né? Que é um lugar que vocês deveriam ter comum como qualquer outro. Exatamente. Né? E as pessoas começam a não separar, né? E aí, sempre em movimentos, né? Muitos anos. E com uma forte atuação nessas pautas de que me envolvo, de equidade racial e políticas públicas e tentativas para que o enfrentamento das desigualdades estruturais não afetam tanto as populações. Hoje você está na Secretaria de Ação Social, no governo Juliana Pavan. Você assumiu em janeiro. Assumi em janeiro, no governo Juliana Pavan. E qual a função dessa coordenação? Eu vou querer saber. Então, a função dessa coordenação, ela é, para mim, promover e fomentar políticas públicas inclusivas para que a gente consiga fazer com que essas desigualdades... Fazer um movimento maior. Um movimento maior com que essas desigualdades não seja tão... Minoria. A minoria. Ou a maioria. Maioria, né? né? É a maioria, Minoria a gente pra quer fazer a minoria para nós, né? Para que a gente consiga, acho que tem um grande avanço, consiga avançar em locais de liderança. Essa coordenadoria, ela existia já antes? Não, isso aí foi criado um olhar carinhoso da nossa prefeita, que depois de muitos anos, né, precisava, e ela teve esse olhar carinhoso, inclusive assim, em lideranças e coordenadorias que a gente não via. Tem bastante pessoas negras e pardas em locais de liderança, né, de coordenadorias. E mulheres também, né? Que não deixa de ser minoria na política. Principalmente mulheres. Acho interessante. Mas esse convite para você fazer parte disso, ele veio de que forma? Você já tinha um trabalho anterior? Você disse que é militante há anos, mas Sim. Às vezes você é militante, existe muitos militantes, o Lucas é militante, ele fica dentro da casa dele. Logicamente que ele tem uma rede social muito boa, né? Mas tem muitas pessoas que é militante, mas é limitado, né? Você sempre atuou nos meios sociais, na comunidade. Grupos de estudos, meios sociais, movimento, eu estou no movimento Mariama, que é de Itajaí também. Mariama. Eu faço parte com eles. No grupo de estudo do NEAB, eu atuo bastante ali. No grupo de estudo do NEAB, eu preciso que você me explique o que é o NEAB. É o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro, que é da UDESC. Da UDESC mesmo. Da UDESC mesmo. Perfeito. E todas as coisas que as pautas são para
equidade racial e igualdade, eu tento entrar e a gente começar a fazer trabalhos. Nada melhor do que uma roda de conversa para alavancar. Eu acho que precisa desse conhecimento. Vamos explicar primeiro para as pessoas, para entender o que é equidade racial. Equidade. Parecido com a social, com a social também. Que é também a equidade racial. Quando a gente fala em cotas, não temos uma equidade. Verdade. Porque seria 50%. Sim. Temos um avanço, que avançou agora para 30%. Certo. Mas precisamos muito ainda avançar. É como eu disse, a minha pasta é uma pasta nova dentro do município. Estou com muitos projetos, né? A gente precisa agora, eu preciso me fortalecer com os de fora, com os demais os movimentos de Balneário Camboriú, que já acontecem de certa forma, para que a gente possa se conhecer e se unir, e com essas rodas de conversa a gente conseguir montar estratégicas para que se gere uma igualdade racial. Você é cotista? Fui cotista. Até que ponto essas cotas ajudam ou atrapalham? Até que ponto as cotas ajudam e atrapalham? As cotas, elas são uma reparação. Elas foram feitas para uma reparação. A gente não pode dizer assim, a gente é menos, precisa das cotas porque a gente é menos inteligente. Só pela cor. Só pela cor. Não, nada a ver. Não tem a ver. A cota, na verdade, ela foi destinada para as pessoas que vêm, que eu creio que 90% das pessoas negras hoje já vêm no ensino público. Exatamente. Né? Isso, renda baixa. Então ele deveria ter criado mais para o ensino público. Então ela possibilitou muitas pessoas entrarem nas faculdades, universidades por causa disso. Exatamente. E até inclusive depois de ter essa lei das cotas, né, a gente tem um grande avanço nas escolas com a função das cotas, porque daí eu já trouxe dados, né? Certo. Que foram formados negros em 2008 com a implementação de cotas, 170 alunos negros. Ele foi instalado em 2008, né? Isso. Representando... Hoje nós temos 17 anos, né? 17 anos. 17 anos da cota. Representando 6,5% do total dos formandos em 2023. E o número aumentou para 442, representando 17% do total de formandos, em um crescimento de 160. Começou de 6 e foi para 17. Para 17, interessante. Ingressantes negros em 2023. E a UFSC que recebeu 1.304 novos alunos pretos e pardos. Em um aumento de 28,6% em relação de 2022. De 2022 para 2025? Para 2023. A 23, um ano só. Um ano só. Conscientização melhor das pessoas ou procura? Procura e conscientização. Precisa aqui, isso aqui a gente fala a nível estado, né? Estadual, isso, né? Isso. Brasileiro, né? Isso, porque os dados, eles não, para falar de dados, a gente fala dados do IBGE, não consigo falar dados municipais, porque falta o entendimento, não tem base, e falta o entendimento do declare sua cor. O quesito raça-cor. Eles não são preenchidos como deve, porque muitas pessoas não conseguem se identificar. Essa cota, Patrícia, ela de certa forma, ela não é discricionária também? Porque a partir do momento que você entra numa faculdade por cotas, as pessoas falam, poxa, ela está ali por cota. Não aconteceu isso contigo já? Já acontece. Vai acontecer, porque parar. A pessoa não tem entendimento. Enquanto não, por isso a função dessa coordenadoria, para ter esse entendimento para as pessoas, porque eu não preciso falar para ele, eu não preciso falar de preto para preto. Eles sabem, a gente sabe. A gente sente na pele. A gente sente na pele. Mas é engraçado que eu já ouvi pessoas falando assim, poxa, por que eles têm que ter cota? Tira a oportunidade de outras pessoas. O tamanho da ignorância. Injusto. Entrou porque tem cota, mas dá oportunidade para outras pessoas. Mas tá bom. A minha irmã, ela pegou a minha irmã mais velha, ela formou 3 filhos na faculdade, na universidade, e todos eles fizeram um ano de cursinho antes. O que é um ano de cursinho? Além de fazer o ensino médio, uma fez particular,
Depois tudo particular, caríssimo. Cursinho de 900 conto por mês. Cursinho para poder fazer. Agora o negro, ele mal é mal, não é por ser negro, tá? É bem Exato. diferença isso. Quando você vem do ensino público, você vai direto para a faculdade, a possibilidade de você passar, você vai concorrer com uma pessoa que ficou o ano inteiro mantido pelos pais, Exato. paga o curso pelos pais, não trabalha um ano sem trabalhar, só estudando. Como que você vai? Isso é disparidade. Disparou. Essa Eles grande pediam disparidade. paridade, né? Exatamente. Eu, É. por exemplo, sou um caso raro. Eu passei na faculdade sem cursinho. E do ensino público, tá vendo? Você vê que às vezes eu sou inteligente, ó. Viu aí? É. Vai vendo. Primeira faculdade que eu fiz, eu passei. Acontece. Acontece com É muitas raro, né? pessoas. Hoje em dia, né? Mas o estudo, quando a pessoa se quer estudar, porque hoje a pessoa não tem que estudar no último ano, ela tem que estudar desde o primário, né? Desde o primário. E forçar mais, né? E forçar mais, e aí é onde entra também a situação econômica, né? Familiar também, Familiar. né? Porque às vezes você quer estudar, você tem que estudar, fazer um curso, o terceiro ano, o ensino médio, à noite, você trabalha o dia inteiro, você está cansado, você estuda à noite, né? Sim. Às vezes você tem que parar de trabalhar porque parar tem. de estudar porque você tem que trabalhar, Sim. né? É porque ele vai perpetuando uma situação E não- histórica, né? Não é questão de ser preto, é problema econômico. Econômico, Afeta social. brancos e os pretos, mas daí os pretos, sofrem hoje a mais. maioria dos negros, hoje a maioria das comunidades são negros, né? Exatamente. A população é 55,5%. Negros. A gente Negros. tá na maioria, se liga, mano. 55,5%. Lucas, você fez parte quando você entrou na faculdade? Entrou por cotas ou entrou assim por Eu- padrinho? Eu entrei normal, pagava a faculdade, trabalhava, pagava a Mas você faculdade. fez vestibular? Não fiz A nem até particular, hoje. né? Fez faculdade particular. Fiz na Unicelv, paguei, tive que pagar, trabalhava pra caramba, consegui fazer uma prova, mas da faculdade. Não era de cota pra ganhar um desconto, só que pra se formar em fisioterapia, pagando 1.500, ganhando salário mínimo aí, tem que botar comida na mesa, né, filho? Daí não tinha como, aí eu tive que trancar a faculdade. Viu? Mas queria comprar carro, queria comprar moto e estudar também, que é o quê, né? Multiplicar. Eu queria uma vida normal, né? Mas é que às vezes, igual eu falo, Às vezes ele reclama ali. a gente se compara, não se compara, mas a gente vê muito do nosso. Eu cresci, tipo, numa época, tipo, vendo os moleques da minha idade, tipo, indo pra faculdade, tendo um carro, ganhando um carro do pai. E aí, na minha visão, naquele momento, eu sabia que meu pai não ia poder me dar um carro, mas ele se esforçava pra caramba. Então, tipo assim, igual, hoje meu pai consegue me dar um carro, eu ter uma moto, pagar uma moto, ele me dá a moto, me dá uma casa, porque nós temos que trabalhar muito pra ter, mas eu não entendia que o moleque lá que saiu do terceiro ano, já fez a carteira, já ganhou um carro zero. zerão, tá ligado? É. E aí já entrou pra uma faculdade da hora, porque eu entrei numa faculdade à distância, eu queria fazer uma faculdade certa. Daí já entrou numa faculdade da hora, cursou a faculdade, eu queria ter essa vivência. Mas às vezes eu já vi você reclamando que estragou a moto, estragou o carro. Falei, seja feliz, você tem uma moto e um carro. Tipo isso mesmo, às vezes eu Sabe que reclamo. existe faculdade pública? Não, Faculdade agora. sabia sim, mas é que eu acabei me envolvendo tanto no rap, nas outras coisas, que eu brequei, mas a minha vontade é voltar a fazer O faculdade e UDESC é aprovar. uma faculdade pública de qualidade Olha, seria da hora. A UDESC sim, a UDESC é perfeito. e, né, que não é privada. Ó, mas vai ser Mas pra você ver que uma das coisas não é pra problema correr de atrás. preto, é problema de branco também. A minha primeira faculdade que eu fiz, passei no vestibular e fiz ela toda particular. E eu trabalhava o dia inteiro, eu saía, só pra você ter uma ideia, eu saía do meu trabalho, eu passava no mercado, tinha um café, eu comia um pão com manteiga, com café, com um copo de leite, para ir até às 11 horas da noite. Porque não tinha dinheiro. E eu tinha que pagar a faculdade. Então, hoje a realidade de muitas pessoas é assim, no Brasil inteiro. Mas hoje, a quantidade de faculdades particulares, na minha época, na década de 80, na minha cidade tinha 2 faculdades. E hoje, 2 cursos, né? 2 Sim. cursos. Hoje tem 50. Sim, Você hoje tem muitas N escolas, faculdades. N faculdades. Transformou em estadual, tem estaduais, tem as federais e tudo, facilita tudo. Mas naquela época, poxa, foi difícil, mas pra você ver, o branco também sofre nisso. Não, igual a Por gente causa das tava, camadas sociais da população. igual a gente tava falando sobre o Caio, né? O Caio não é negão, mas o Caio só, por estar comigo ou por estar na quebrada junto, vem numa sofrência igual. Nós veio lá de Bauru, lá do interior de São Paulo, pra vir pra Balneário pra trabalhar e ter uma condição legal. Então, tipo,
não falando que ele é pretão, pá, ele sofre igual ele falou, eu não sinto na pele igual o negão sente, mas eu tô ali do lado dele. Mas se tiver com o negão, pra polícia parar, vai é igual a carinha dele ali. Nós já falamos sobre isso hoje. Ele estava falando sobre isso. Mas vamos falar sobre as políticas públicas de Balneário Camboriú. É muito interessante que a gente tá numa administração nova, né? A Juliana Pavan é jornalista, tanto quanto a gente. Eu acho que o jornalista tem uma amplitude muito maior, né? Sim. E ela tem uma visão muito boa, tanto ela como o pai dela, né? Para essa questão de sociais, né? Só em ter essa coordenação é um avanço que Balneário Camboriú teve. Com certeza, mano. E que foi graças ao olhar dela, uma mulher prefeita pela primeira vez também na história de Balneário Camboriú, né? Sim. Da hora, mano. Tudo isso é um grande avanço. E o que você, assim, nesses 3 meses, são 100 dias, pouco mais de 100 dias, né? O caso mais pitoresco que você atendeu, assim, o mais essencial? Caso mais essencial, eu estando lotada numa Secretaria de Assistência Pública, a gente vê vários casos. Muitos ali casos, dentro? Assim, né? De racismo ali dentro? Não, de racismo eu não digo, de desigualdade social e econômica. Não né? dentro da secretaria, mas de racismo não, de racismo eu não vejo dentro da secretaria. Eu sofro racismo. Pouco tempo fui pro shopping, tava com uma amiga haitiana e o segurança andou atrás da gente o tempo inteiro. E nem carrega nossas compras, ele só anda atrás. Ele só anda. Vontade de falar, não, carrega. Aí pode entrar uma pessoa que tá ali. Pra roubar mesmo, um branco pra Ele roubar. perdeu porque ele ficou cuidando da gente. Você sabia, falando em loja, Patrícia, aconteceu um caso comigo, eu nunca fui racista. A gente fala assim, mas no fundo a gente é. Por incrível que pareça. Eu tinha loja e eu atendia muitos haitianos. Quando começaram a chegar em Balneário Camboriú. Eu fechei a loja em 2000, eu vendi a loja em 2014, foi 2013, eu acho. Loja streetwear, né? E chegou um haitiano, eu fui atendê-lo e levei para a sessão de desconto e promoção. Só aí já... Você entendeu? Já é um racismo. Aquele pequenos cortes Levei que eu para falei isso. Ele, não, preciso de uma coisa diferenciada. Porque os haitianos vieram para cá, muitas pessoas com nível superior, Sim. e foram trabalhar no lixo, na Exato. construção civil, né? Uma série de coisas. E ele foi e comprou 2 calças das melhores calças da loja. Entendeu? Então você vê um racismo que você acha que não tem, você acaba tendo. E isso fez tu pensar. Não, sempre Tu penso, lembra, né? Até Tu hoje, lembra né? até hoje. Tu fez Olha esse quantos anos, faz fez- 11 anos, 12. Tu conseguiu fazer esse comentário. Sim. Não é um avanço, não é uma coisa. Agora Não, já não teria não é assim. nem Eu teria avanço, um é. olhar diferente para Viu? certas É um tapa na situações. cara, né? É um Sim. tapa na cara de muitas pessoas que um dia eu cheguei branco numa loja, perguntei assim, não, esse é erro do vendedor. Como é que tá essa... Perguntei sobre a informação, assim, na vitrine, assim. O cara já chegou e falou o preço pra mim. Não interessa o preço. Porque eu tava de chinela havaiana, de bermuda. Acontece. Sim, Sim. entendeu? Sim. Aí, então ele já falou o preço pra mim, me agrediu aquilo. Sim. Aí eu falei, poxa, quando você é negro, o pessoal já não, de repente, sente Toda isso, hora, né? toda Às vezes hora. ele já não vem nem atender. Porque ele achou assim, era uma loja de marca, achou assim, você não tem condições de comprar, já dá o preço pra você ir embora. Já teve loja que já falou Eles que não, o perfil não é nóis. eu fui comprar e aí eu tava com pressa porque eu tinha outras coisas pra fazer e procurando alguém que me atendesse. E os caras Mas se escondiam assim, As ó. pessoas ficam caminhando ou segurança fica atrás de ti. Cuidando da tua bolsa. E Cuidando ele não do vende. bolso. Já até pro shopping, faz segurança vender roupa. Eles já vão estar seguindo a gente, daí a gente já compra com segurança, porque os vendedores se escondem. Eles Exatamente. falam, não, é porque na cabeça deles eles acham, não, eles vão ficar É que provando você e não no vão ato, comprar. você quando tem um segurança seguindo você pode denunciar também, né? Denunciar pra quem? Cenário. Por segurança? Não, você denuncia pra polícia, É. que também são... Entendeu? Chega nesse ponto. Né, mas é um problema que é um racismo, né? Mas faz parte, né? Acontece. Juliana, fala mais sobre o teu trabalho. Patrícia. Patrícia. Prefeita. Juliana Pavan. Juliana Pavan, nossa prefeita. Então, o meu trabalho, eu não tenho assim, eu não posso dizer que eu já fiz muitas coisas, porque pouco tempo, eu entrei final de janeiro, né? E desde ali a gente estava pegando o finalzinho da enchente, que também levou bastante tempo para, né? Coisa pra Porque adaptar. aconteceu Sim. várias coisas bem, né? Foi bem ruim para todos. E comecei o meu trabalho
montando peças, porque, como eu digo, é uma pasta nova, não existia. Como fazer? Ela. Como eu vou formatar? Como eu vou ampliar? Como Isso. eu vou conseguir me movimentar Fazer fazer estratégia, né? Como é que eu... Porque as pessoas já estão acostumadas a não ter isso, a não... Acho que não precisa, mas no fundo, quando a Juliana olhou e colocou essa coordenadoria, a gente viu esse avanço e digo, vamos fortalecer a cultura afro-brasileira na educação, cultura afro-brasileira na educação, pegando a lei 10.639 de 2003, é uma das coisas que eu sempre entro e digo que tem que fazer, porque a nossa mudança está nas crianças. Exato. Para a gente fazer melhores dias amanhã, vem na educação. A semente, né? Colocar na cabeça delas a não diferença. As não diferenças, exatamente. Não, essas não a igualdade diferenças aí, é uma igualdade. não diferença, né? E que é uma coisa que vem de casa. Na escola vai ser uma ponte. Eles só né? vão ver, né? Eles só vão ver, mas que teria que vir de casa. Mas é super Porque importante. dentro dos colégios, desculpa interromper, Lucas, mas dentro dos colégios, as crianças, eles têm um bullying, né? Não é racismo, mas é um bullying, racismo, né? Que tá acontecendo É um racismo muito. de infantil. Exatamente. Eu cresci estudando. Mas daí você, dentro da tua coordenação, logicamente você vai ter uma visão diferente sobre isso e vai destinar o quê? Psicólogo para atender esse pessoal, ou que os professores... Formação para professores, Isso. secretárias, as secretárias que ficam ali, né, no atendimento, porque para ter esse olhar do quesito raça-cor, para a gente começar a ter dados efetivos, né? Porque Balneário Camboriú precisa de dados efetivos, precisos. Sim. Porque como fazer políticas públicas se a gente não existe? Não tem estatística? Não tem estatística, não tem nada. Os problemas existem. Os problemas existem, mas aí os dados... E os dados são grandes, a gente sabe, porque é só olhar, sair na rua que a gente vê. Tem bastante pessoas negras aí na manobra de trabalho aí, né, colocando suas vidas. Nessa questão de assistência social, Patrícia, não seria interessante, talvez dentro da tua pasta, existe um problema em Balneário Camboriú que não é tanto da secretaria, mais secretaria do trabalho. Você vai no mercado hoje, você tem que pagar a conta e empacotar. Sim. E quantos adolescentes hoje precisam trabalhar no mundo inteiro, não é, Balneário Camboriú? E os mercados não contratam menores. Mas tem jovem aprendiz. Mas por que o mercado não tem? Os jovens Seria aprendiz. uma coisa você já tentar inserir. Sim. Não negros só, mas todos. Mas se eu conseguir inserir o negro, já estaria bom. Um todo, sim. Mas tem os jovens aprendizes e também, assim, as pessoas têm que saber... As pessoas que estão, já têm um trabalho, já tem várias pastas, tem várias coordenadorias, uma colega que faz a infância e a juventude, que é o que insere em projetos de trabalho, mas para menores. As pessoas, a gente faz na conversa com eles, as pessoas, eles não estão os adolescentes, eles querem algo mais. Então, para chamar a atenção desse algo mais, eu digo adolescentes que estão em escola ainda. Seria o contraturno. Mas já vem de uma situação socioeconômica de que, às vezes, passam por situações que não têm uma alimentação. Sim. Como vai sair? Como está estruturado essas famílias para saírem para trabalhar? Adolescentes, que eu digo, esses são adolescentes. Para entrar, a gente conversa, a gente tenta colocar eles num entendimento de que essa é a melhor forma, mas quem mora em periferia sabe que existem outras formas, que também é um outro trabalho que a gente está fazendo para conscientização. Mas hoje o que você identificou hoje como principal problema de Balneário Camboriú, além dessa parte de formação de planos, programas, falando na outra ponta aqui, o povo? Você mora aqui quantos anos? Para o povo, eu acho que eu moro aqui vai fazer 6 anos. Para o povo, o problema maior que eu identifico é a falta de comunicação. A falta de comunicação, falta de entendimento. Como não tinha essa pasta, ninguém falava, ninguém procurava. Nem queria saber. Não tinha amparo. Não tinha amparo. Como existe hoje a Secretaria
A secretaria... Da mulher, da família, de acolhimento, vários tipos de acolhimento, não tinha nenhuma secretaria nem coordenação para acolhimento de casos de racismo. Para casos de racismo, não. Então, por isso que a gente também está no meu plano que eu fiz de plano plurianual, é isso que a gente quer, achar um meio para colocar, já tenho, diz que 100, mas algo a nível municipal, para que a pessoa possa se resguardar. O teu nome aqui, às vezes a gente está combinando coisas que nem seria da tua alçada, que políticas públicas seriam políticas voltadas para esse povo. Para esse povo, exatamente. Especificamente para o povo negro e afro, né? Sim. Seria, né? Especificamente para o povo negro e afro. Né? Por isso que tem a lista de projetos, né? Que eu coloquei aqui pra gente aí, fazer. Não vou estar falando aqui só e a gente não conversa. Realizações de eventos culturais. Certo. Que não deixa de ser uma maneira educativa. Sim. Para crianças e adolescentes, né? Criar espaços de encontro de fortalecimento da identidade racial, porque muitas pessoas não têm essa visão, não sabem se auto-identificar, declarar sua cor. Tipo, alisa o cabelo. Alisa o cabelo. Entendeu? Sim, exatamente. Oferecer oportunidades de visibilidades para artistas. Aí, né? ó. Para pessoas que estão, que sabem, porque eles sabem fazer. Estimular o protagonismo cultural. Né? Que são uma das coisas que isso na área cultural. Isso na área cultural. Na educacional, você falou que é a formação dos professores. Na educacional, a formação dos professores é uma formação contínua, para que o ano todo todos os professores estejam se alinhando e que consiga ter esse ensino afro-brasileiro, ensino cultural afro-brasileiro em todas as matérias. Porque todas as matérias têm a educação afro-brasileira. E posso fazer uma pergunta? Tipo, e se nessa parada tivesse uma conscientização em cima da polícia também? Igual aquele caso que a gente estava falando. Mas daí não é a Secretaria da Segurança, né? É a Secretaria de Segurança. É, isso é Secretaria de Segurança. E inclusive a gente tá... Eu também entrei em contato com a Secretaria de Segurança. Políticas Públicas de Igualdade Racial. Sim. Para fazer capacitação também, uma conversa com eles para a Guarda Municipal. Para saber como para a gente analisar como eles estão tendo esse enfrentamento, quais são as visões, para que essa violência que acontece a nível de Brasil... A Guarda Municipal que tem denúncia de abusos, de violência, né? Nunca filmado assim, mas às vezes já aconteceu próximo de mim, e quando você vai filmar já passou, né? Engraçado, você vai filmar, ele te bate, né? Quando ele vê a gente, você pegou um celularzinho assim já... eu bato muito que a mudança... Você não pode falar bato, né? Tá falando bato. Bato. eu busco muito que a mudança está na educação e na capacitação. Mas a capacitação, no caso da polícia, da Guarda Municipal, cabe ao município. Né? Essa é a minha pergunta. Ao municipal, e a gente tem profissionais que conseguem fazer essa capacitação, esses treinamentos, para que haja uma conscientização de como fazer, abordagem, uma né, abordagem. Tudo, né? Eu acho. Na verdade, tudo isso eles têm, Patrícia. Mas o problema é que daí vai aquela questão do ser humano, né? Sim. Você quer conhecer um ser humano, dê poder a ele. Sim. Né? Cada um. Quer conhecer o lado ruim dele, o lado negro, né, de certas pessoas. E a polícia, tem polícia que eles têm esse tipo de problema, né? De poder a eles, se sentem poderosos e pode agredir, né? Eu sou vigilante e tenho uma formação, uma extensão de escolta armada. Né? E assim, eu vejo muitas pessoas, né, negras e não negras, que o que falta mesmo, às vezes, a nível Brasil, eu acho que uma conversa faz essas mudanças. Sim. Faz essa conscientização. Quando uma pessoa preta está ali, naquele local que está tendo uma abordagem, uma outra pessoa que teve uma capacitação, uma boa capacitação, que teve uma conversa, que existe essas reuniões para fazer com que eles se conscientizem que são todos humanos, independente da cor. O sangue é vermelho igual. O sangue é vermelho igual. Eles conseguem, eu acredito que isso aí num entendimento forte vai haver mudança.
Patrícia, deixa eu te perguntar uma coisa bem séria e as duas coisas vai pro Lucas também. Olha lá. Preto é racista? Não existe racismo reverso. Reverso, não? Não. Nem entre os negros? Nem entre os negros. Existe às vezes eu acho que um Preto da casa. desentendimento. Desentendimento? Um desentendimento que assim, ó. Existe pretos que acham, porque, para começar assim, eu até pontuei aqui, ó. O racismo. O racismo envolve uma crença na superioridade de uma raça sobre a outra, tá? Ela resulta em discriminação e um preconceito contra pessoas de diferentes raças. Isso é um racismo. Aí, a intolerância racial refere-se à falta de aceitação ou respeito de pessoas de diferentes raças. É uma forma de preconceito que não é necessariamente envolver a crença e a superioridade racial, né? Mas resulta em uma discriminação e numa exclusão de base de raça. Tem essa diferença. Racismo, por ser que se manifesta em atitudes e em comportamentos, né? E a intolerância. Eu não tolero aquilo ali, eu não tolero. Essa é a diferença. Então, assim, não tem como o preto ter esse racismo, mas existe a educação. Eu mesmo fui criada por brancos. Sim. Eu não sei quem foi meu pai, né? E eu fui criada, e ali esses brancos me ensinaram que eu não podia gostar de negros. Olha só. Como não poder gostar? Aí vem uma educação que a gente não sabe, porque negros escravos não tinham famílias, tinham muitas pessoas nomes. que muito negros são pobres, falam assim, né? Exatamente. Infelizmente. E eram nomes. Não tem futuro. Não tem futuro. Então tu vai perpetuando. Aí o que aconteceu? Aconteceu que a branquitude quis colocar os negros junto com os brancos para clarear o tom da pele. Mistura. Aí o preconceito, porque tens que andar, esse teu cabelo não é legal assim, esse teu cabelo tá ou assim, ou tu pegar e dizer, as pessoas olham assim, olha o cabelo dela, tá daquele jeito, será que fede? Será tem que muitos tá que sujo? são alisadas, né? Faz alisamento, né? A maioria. Tem Às vezes que não tem se pessoa- entende ainda que fazem. A gente não condena, porque às vezes é por causa do trabalho, É igual por a gente causa tá da trocando ideia. facilidade. E é isso a praticidade, né? Talvez a praticidade pelo trabalho. Pode ser. Eu acho que mais o preconceito também. É o que a gente tava o trocando ideia daquele negócio, né? Eu vou na empresa, o cara fala, você tem cabelo black. Igual eu falei, cabelo black pra mim é minha coroa. Eu não vou alisar meu cabelo. Aí a menina tem o cabelo black, o cara fala a mesma coisa pra ela vai lá e tem que alisar só pra ter black, trabalho. ele dá muito trabalho pra você tratar, né? Tá, No mas dia a dia, né? Mas é igual, se tem uma Quando coroa uma de mulher ouro, tem você um vai cabelão, querer limpar ela, você vai ter esse prazer. É que pra nós é uma parada, pelo menos pra mim, né? Uma parada tipo assim, é uma coroa. Eu quero raspar esse cabelo e dar pra alguma criança que tem câncer que quer ter peruca, algum negrinho que quer ter peruca, eu não quero vender meu cabelo. Então eu vou passar minha coroa. Então é uma parada importante pra gente, não é tipo assim, Lógico, entendeu? Vai lá e alisa, vai lá e coisa, e daí muitas pessoas alisam pra conseguir o trabalho. Por que vocês podem falar entre vocês, falar outro de preto e de negão, e a gente não pode falar vocês? Mas tem pessoas que não gostam, né? Eu gosto de se chamar de preto, de negão, essas paradas. Mas eu acho que o interessante é chamar pelo nome. Pelo porque nome. temos nomes, porque a gente chama... Ninguém chama eu de branquelo. Ninguém chama as pessoas, eu branco. Eu chamo você de branquela, não, papo. Ou branco, ninguém faz, mas não há esse costume. Agora que nós começou com esse bullying com os brancos aí, mas é o que você falou, a gente tem nome. A gente tem nome, Tem nome, todos têm sobrenome. nomes. O correto é todo mundo então ser chamado vamos pelo à parte nome. técnica agora. Vamos diferenciar. Racismo você já acabou de explicar. O que é injúria racial? A injúria racial é quando tu comete A injúria racial é quando a pessoa comete aquela afirmação de que tu fez alguma coisa contra aquela outra pessoa negra. Tá. Sabe? Não entendi nada. Eu não entendi também não. Vai de novo. Eu sei o que é injúria racial, mas tecnicamente eu queria entender. Injúria racial é você vou acusar ele de alguma coisa? Alguma coisa. Aí ele tá que de fato ele não tem culpa, E né? de fato ele não tem culpa. Você tipo me dá errado, tipo, ele é preto, ele tá roubando, entendeu?
Porque ele é preto. É que nem um roubo e que nem um furto, que tem essas diferenças. É mais ou menos. A injúria racial é essa visão. Oi? É, Doido, eu não sabia disso, não. Mas nós temos uma luz no final do túnel? Temos. Ainda? Eu acho que em Balneário Camboriú está tendo eu acho que foi um grande avanço ter essa coordenadoria, poder fazer políticas públicas em ponderar mulheres, crianças, fiscalizar essas leis para que elas sejam feitas, cumpridas, para que haja essa equidade que a gente tanto busca. Porque o ser humano ele é danado para fazer discriminação, né? De religião. Intolerância religiosa. De moda também, que moda tem discriminação. Que aquela pessoa está mal vestida, eles classificam que está fora diferente do que ele. Exatamente. Né? De religião também, a pessoa fala, pô, minha religião só ela vai pro céu, o outro não vai. Eu não sei quanto Deus tem, né? Tem muitas pessoas que tem cada um tem um. Não, mas tem pessoas que cada um tem um, né? Deus, acredito, na minha concepção, acredito em um Deus único. E vejo cultos diferentes. Mas o Deus, se eles pensarem, um Deus vai ser sempre o mesmo para todos. Sim, né? mas é muito importante dizer que igreja não salva ninguém. Sim, quem salva é a pessoa. Quem salva é a pessoa, né? É a fé da pessoa. Atitude, né? A fé da pessoa. A fé dela, tanto na parte religiosa, como no trabalho, na educação, né? De ter uma vida melhor, tudo isso é fé. Exato. Né? Então tem muitas pessoas que acham que as coisas têm que cair no colo e não cai, né? Não, tem que procurar, né? Tem que correr de branco até cai, mas de peito cai uma pedra. Né? Cai uma pedra pra carregar, né? Mas tem e nem falamos também na questão LGBT, né? Tudo isso é uma discriminação também, né? A discriminação LGBT e em pessoas negras, eu até trouxe outros dados. Existe maior do que para negros também? Importantíssimo. Sim, existe maior. Deixa eu ver aqui. A violência policial contra os negros no Brasil é um problema grave e persistente. Dados recentes mostram que pessoas negras têm quase 4 vezes mais chances de serem mortas pela polícia. E pessoas brancas, em 2023, 82,7 pessoas foram vítimas de intervenções policiais, eram pretos ou pardos. Olha só. Essa violência é profundamente enraizada no racismo estrutural e na discriminação que permeia a sociedade brasileira. Dados do G1. Olha, 82% e 18% de brancos. Sem contar os dados da violência LGBT, que em 2023 foram os dados da Observatório de Mortes Violentas, 230. No Brasil. Isso, em 2023. Assassinatos 184, suicídios 18 e mortes 28. Mortes diferentes 28 pessoas. Só de pessoas da diversidade, né, LGBT. Mas entre brancos e negros. Entre negros. Essa aqui foi uma informação só entre negros, né? Entre negros. É que a gente já falou de um racismo mais generalizado, né? Sim. Aí sem contar também na função de desemprego, em função de salário também. Existe a equiparação salarial, não existe, né? Existe sim. No segundo trimestre de 2024, a taxa de desemprego entre mulheres negras foi de 10,1%. Mais que o dobro registrado entre homens não negros, 4,6%. Estudos revelam que a diferença salarial entre negros e brancos chega a 42,3% em cargos que revelam gerência. Para a mesma função. Para a mesma função, evidenciando a desigualdade no mercado de trabalho. Isso... Até fazer mais que eles, às vezes. Mas você vê que essa tendência, Patrícia, ela é muito boa quando as emissoras de televisão começam a colocar personagens principais, protagonistas negros, né? Você pode ver que a Globo agora ela abraçou a causa negra assim como nunca tinha abraçado nos últimos 5 anos, 10 para cá. A maioria de protagonistas negros, uma vez tinha sido uma só, que é essa que está na novela das 8 agora. Nem lembro o nome dela. Vale Tudo. Oi? A Vale Tudo que está na novela das 8? Dessa Vale Tudo. Mas aquela, a esposa do Lázaro Ramos. Sim. Então, ela tinha sido a primeira protagonista lá atrás, que nós seria fantástico. Agora já tem tido várias agora, né?
Então, houve muitas épocas, essa é parte do Lucas também, que em São Paulo, na São Paulo Fashion Week, eles não contratavam negros para passarela. Houve várias agências lá revolucionando. Se tivesse que entrar na passarela, como você sabe, era só uma passarela, porque negro só tinha que entrar uma vez, segundo o que eu... Era, tipo, em São Paulo Fashion Week também. E hoje, você tem 50% da população que é negra, 55% você falou. Sim. Você tem 55% de consumidor. De consumidor? Sim. Você vai comprar uma roupa que se adapte bem. O branco é um tipo de roupa, o negro é outra. Estilo? Sim. Estilo, são estilos, né? São É. estilos diferentes. Então, eu acho que a gente está mais ou menos encaminhado. Sim, eu acho que a gente teve bastante avanço, estamos encaminhados e que muitas mudanças vai acontecer, já está Balneário acontecendo. Camboriú, a gente Vai vai acontecer. conversar daqui a um ano, né? De novo, né? Agora, sábado, já temos o Agito nos Bairros, né? Que vai iniciar no bairro Vai ter o quê no bairro? Agito nos Bairros. Ah? Vai se descentralizar a prefeitura para um prefeitura bairro. nos bairros. Inicia sábado agora Inicia que bairro? sábado agora no bairro dos municípios. Ele já teve no Caique. bairro da Barra, né? Já teve uma vez, né? Na Barra teve um evento, isso. É interessante porque as secretarias ficam próximas das pessoas, né? E ali nós vamos poder dar todas as informações, inclusive colocar a minha coordenadoria como é nova e que, né, para as pessoas saber que existe agora uma coordenadoria de políticas públicas. E você sabe que o bairro município é o que mais tem negro no Brasil. Tem negros, né? Porque os haitianos todos moram lá. Todos moram ali. Né? E os haitianos, é engraçado, quando eles chegavam aqui, as pessoas sabem muito bem que o haitiano que veio pra cá, acho que todos são negros, né? Sim. Eles vieram todos a pé sem malicuia, né? Aí eles compraram a bicicleta velha, aos pedaços, aí foram trocando, tanto tinha várias secretarias lá na rua, na Quinta Avenida, e hoje você vê haitianas com moto elétrica. Várias vezes as mulheres, os homens também com moto elétrica. O pessoal está evoluindo. Existem profissões muito boas, mas eles começaram esse exemplo do haitiano aqui no Brasil, aqui em Balneário Camboriú, é o exemplo de quando a Lei Áurea foi assinada. Em Balneário Camboriú é um município que ele dá é um município de muitas oportunidades. É acolhedor também, acolhedor. Né? Ele é acolhedor. Por isso que as pessoas procuram raças, a né? todas as raças. O pessoal procura porque ele acolhe e agora com essa nova gestão, tendo esses avanços, vai trazer mais pessoas, mais pessoas vêm para cá. É um lugar que tem muito emprego. Tem emprego. Muitas possibilidades de emprego, com tudo salários baixos. Com tudo salários baixos. Porque e aí, o custo de vida é muito alto. Muito alto, né? Exatamente. Você vai para uma... Aí a gente está passando por uma parte de residencial. As pessoas vão alugar um quarto ou uma kitnet, suponhamos uma kitnet. Aí você tem que estar... As pessoas têm que estar 10 horas em casa, não pode ter pet, não pode fazer barulho, não pode fazer isso. O pessoal coloca todas as regras, se quiser, quer, se não quer. E valor de uma kitnet hoje para uma pessoa, R$ 2.500 em Balneário Camboriú. Né? Então são coisas absurdas os preços, né? Então a gente vê muitas pessoas nesse formato de hoje mesmo eu vi um vídeo sobre uma empresa que reclama que ninguém quer trabalhar na empresa dela. E ela estava com 3 funcionários em teste. Qual o problema do funcionário ou da empresa? Da empresa. Se a empresa paga bem, tu acha que o funcionário sai de lá? Não sai. Eles não valorizam, né? Aí fica um trabalho escravo. Você coloca um funcionário, oferece um salário de R$ 1.500 para um funcionário trabalhar o período inteiro, ele trabalha? Não vai trabalhar. Mesmo que ele queira, ele precisa não consegue, trabalhar. Ele tem trabalho. Não queria nem trabalhar, né? pegar às 8, soltar às 8 da noite, ganhar 1.500, não consegue nem pagar o aluguel nem comer. Vai fazer o quê? Difícil. Não dá para fazer. Por isso que talvez essas empresas deveriam fazer esse trabalho aqui assim, mas daí não é da sua secretaria, apesar da assistência social já quis, né? Sim. Talvez o Omar Tolalim, abraço, Omar Tolalim, vereador, muito bem. Sim. Tem o CIMI que faz essa parte dos... O CIMI, várias vezes eu já conversei com eles lá, 500 vagas em Balneário Camboriú, às vezes tem, e não preenche. Por quê? A falta de mão de obra qualificada não é falta de mão, é falta do salário digno, né? Falta do salário digno. Então, eu tive que subir o salário do Pedro ali pra ele ficar, né? Ei, Pedrão, né? O Pedrão manda bem, mano, vocês não estão vendo. Eu tinha meu salário assim, tive que subir no mercado. Nossa, Pedrão, pede aumento já hoje, já.
Quanto mais a pessoa está qualificada, mais que é um salário, né? Sim. E às vezes o que acontece, para a gente só finalizar a parte do negro em si, ele cai numa situação econômica no Brasil que nem é branco nem é preto. É situação econômica. A pessoa não tem como fazer cursos de especialização. Teu pai, por exemplo, de repente o sonho dele era ser eletricista, mas ele não conseguia pagar um curso de eletricista, não podia parar, não tinha tempo para fazer isso. Exato. Né? Então são coisas assim, né? Às vezes não tem oportunidade de fazer isso. Apesar de hoje no Santa Catarina principalmente tem SESI, Senai, Senac, tem tudo que faz tudo gratuitamente. Sim, e por isso que é importante ter assistência social mesmo, ele tem esse cuidado existe vários, nos bairros existe os CRAS, que está tendo os cursos, essas coisas, para que todos os bairros consigam ter a possibilidade de perto fazer capacitação, Sim. algum curso profissionalizante, para que tenha essa qualificação e consiga mais facilmente. E a qualificação dos professores, né? Secretaria de Educação, acho que é muito interessante. O papel do professor hoje ele é fundamental em tudo. Virou quase um pai, né? É, talvez até mais, porque ele conversa mais com o aluno, né? Ele coloca as coisas mais da diferença ali, né? Tá errado, às vezes assim, aprendeu com o pai, com a mãe, o pai e a mãe não sabem ensinar direito, o professor ensina, né? Às vezes um professor preto sofre racismo numa criança branca. Sim, mas já vi muitas situações disso. Imagina passar por umas coisas dessas. Mas, olha, eu quero só agradecer vocês dois. O Lucas já conversou no nosso outro bloco, a gente até cantou um rap. Um rapzinho. E a Patrícia Sutil, coordenadora de políticas públicas da Secretaria da Assistência Social de Balneário Camboriú, o secretário Omar Tomalin, que é o secretário de Ação Social, né? Assistência Social. Assistência Social, Mulher e Família. Depois, mais tarde, a gente vai trazer o Omar também, que o Omar já foi vereador. Ela até pré-candidata a prefeito também, tem um trabalho muito bom na cidade. Acho que a Juliana, felizmente, ela colocou pessoas certas no lugar certo, pessoas que entendem. Às vezes você não entende muito de negro, mas colocar um branco lá de negro não adianta, não serve. Não. Ele vai ficar lá. Não serve. Ela teve esse cuidado, esse olhar para colocar pessoas. Por isso que eu te falei, porque por mais que eu sinta a tua dor, eu imagino como é a tua dor. A gente imagina, mas não é. Imaginar é outra coisa. O homem imagina a dor do parto, a mulher nunca vai sentir. Nunca vai sentir. Né? A dor do racismo, do preconceito, é só quem sente. Né? E é da hora. Gente, olha, é 137 anos da abolição dos escravos. Vamos abolir de vez, né? Vamos abolir a escravatura, o racismo, o preconceito, injúria, a burrice, né? Porque tudo isso é burrice, na verdade. Falta de formação. Falta de entendimento. Falta de entendimento, né? Google tá Porque aqui nós estamos três, aqui a pele é tudo igual. Se você tirar essa camadinha que é assim, é vermelho. tudo igual também. E depois que vocês morrerem, que a gente morrer, que a gente espera que seja muito longe, sim. Temos Não, muitas tem coisas mesmo para lugar. fazer. qual o destino? Todo mundo quer ir para o céu, tá bom. O céu tem diferença de branco e preto? Não tem. O pessoal pensa que todo preto vai para o inferno. Toda coisa ruim eles desejam que é o preto, o lado negro, né, da lado coisa, negro né? da coisa. Sempre falo, o lado branco, o lado negro. Esse é o lado negro das pessoas, né? Despertou o lado negro, né? Então, mais ou menos isso. Mas é conceitual, né? Gente, obrigado demais. Ó, mais uma vez com vocês também. Aqui. Obrigada, Patrícia. Obrigado, Lucas. Tamo junto. O ano que vem, se você continuar na secretaria, eu sei que você faz um bom trabalho. Indicaram você para mim também, né? E não sabia nem que tinha secretaria. Às vezes a prefeitura coloca aquele monte de secretaria, a gente não se detalha. Aí eu falei, não, preciso trazer alguém. Era ontem, que foi dia 13 de maio, né? E para falar sobre isso. São assuntos muito importantes, né? Sim. Tomara que você fique muito tempo, conscientize e faça um bom trabalho. Fique com esse cargo para sempre. Que você faça sucesso. Leva ele para cantar nas escolas. Vamos levar escola. Não sei se é FEBEM aqui, eu vou para as cadeiras. Não tem FEBEM aqui. Não, a gente tem que chegar nas crianças. Eu acho um negócio que eu queria falar, já até pro meu público assim, para ele saber que ela tá aqui. Porque, igual, a gente tinha o coletivo negro. Então a gente tá batalhando de mocota. A gente apanhou de nazista, tem muito grupo neonazista, eu não sabia que ela existia. E hoje, tipo, saber que tem uma pessoa dentro de um cargo da prefeitura, que a prefeita botou lá, já dá um negócio até da hora de você saber, tipo, porra, a prefeita pensou em mim. Então, eu acho da hora aí pra todo mundo aí, ó, meus parceiros preto mesmo, sabe, ó, ela tá aí, ela
tá cuidando E de uma nós. coisa muito importante que você falou sobre a intolerância e o racismo das forças policiais, sendo guarda municipal, você vai até ela e ela vai agendar a reunião com o comandante na hora. É que às vezes, é igual fala, às vezes nós não quer brigar com os caras, a gente quer trocar uma ideia. Mas falar, ninguém quer brigar. Hoje em dia ninguém A gente quer. indo bem, a gente não tem passagem, a gente só tá andando, chefe, entendeu? Mas daí... Hoje a Constituição tem o direito de ir e vir onde você quiser, independente da cor, né? Sim, sim. Os abusos, isso são todos abusos, né? Mas Todas as pessoas abusam, gente. Todo. O vendedor que tá te abordando na rua, todas as pessoas abusam já, né? da tua paciência, né? Da tua paciência, às vezes você quer sossegado. O pessoal que liga pra você, os spam que liga, tanta gente já tentando vender alguma coisa, né? Sim. Tudo isso gera até intolerância, né? Obrigado, Patrícia, e Black Bull novamente. Patrícia, as pessoas vão encontrar você aonde? Na Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, na rua 3.100, 378, na Casa da Família. Casa da Família, facílimo, da gente. Família. Olha, muito fácil Casa da Família. Manda correr ali, né? É perto do túnel da Terceira Avenida, tá? Entre aquela voltinha da Terceira, aquele pedacinho da 3.100 ali, e tá a Casa da Família. Se você vier pela Quarta Avenida, vai bem na esquina com a 3.100, né? Então foi na Casa da Família, tem dificuldade, vai lá, qualquer tipo de problema. Procura, vamos conversar, se vamos tiver, solucionar. Não estão se sozinhos. tiver problema com as forças policiais, guarda municipal, eu ajudo. Precisar de mim, liga. A gente tem ligação direta com o comando também. E eles atendem nós. Eu tenho certeza absoluta que o comandante não quer isso dentro do comando. Não. Nem Como a prefeita nenhuma força quer, né? policial, muito menos Muito a prefeita. menos a prefeita que... Então são pessoas. Pessoas, ser humano erra. Igual eu falo, se jogar a farda no chão, ela não Mas vai se ele errar 2 vezes, ele tem que sair fora. Se você está dentro de um lugar, você na tua situação, qualquer lugar, nós erramos muito, não serve para estar aqui. Independente da cor da pessoa. Verdade. Certo, gente? Ó, obrigado. A gente volta a qualquer momento. Pessoal, agradecimento novamente à nossa parceira MS Clean, ao Império Homem do meu amigo Tajão. Tá para vir aqui o Império Homem. O Tajão vai vir aqui para dar entrevista e falar sobre moda pra gente também. E aqui nós temos uma obra de arte lindíssima do Mai Bavoso. Olha, o surfista dourado, que não é prateado. E o quadrinho aqui aqui também. E aqui nós temos uns livros que a gente vai começar a recomendar alguns livros para vocês, que vários programas da Globo fazia isso. Escritores negros, né? Pode trazer escritores negros. Esse daqui eu peguei da MS Clean, os 3, que é justamente só para decorar. Esse dias eu fiz, ficou legal. Mas você pode trazer para nós aqui, a gente vai fazer e recomendar também. Tá? Lembrando que a Fundação Cultural tem uma setorial para assuntos afrodescendentes, né? Então tem só encostar. Gente, obrigado, fique com Deus. Boa semana para todo mundo. Valeu!